A gente tem justiça e justiçamento. Não é a mesma coisa. Certo? Eu digo às senhoras e aos senhores o seguinte: a palavra justiça, ela tem um significado que ela é muito amplo. Uma curiosidade: quem vai fazer o curso de direito aqui? Curso de direito? Só esse pouquinho? Tá, ok. Olha, vai se deparar com a questão que é trabalhar a justiça. Trabalhar a justiça nem sempre é trabalhar o que é justo para muita gente, porque a justiça é subjetiva. Essa palavra justiça, ela traz diversos significados, bem como a palavra direito, bem como a palavra correto, a palavra errado, bom, mal, certo? Existe uma infinita subjetividade nesse palavreado que eu estou dizendo agora. A gente vai começar falando, pessoal, sobre aquilo que nos parece justo e o que não é justo na sociedade que nós vivemos, nesse mundo que nós estamos. Porque, assim, o que a gente vai trazer da ideia de justiça e do justiçamento? É que existe uma variação ao longo do tempo daquilo que é justo. Só que na idade contemporânea, na história do Brasil, a gente vai ter o Brasil Império e o Brasil República. Vamos lembrar então o seguinte: em primeiro lugar, a gente tem praticamente 400 anos de uma cultura muito forte, religiosa no Brasil, né? 300 como colônia e praticamente 100 como império. Menos que isso, mas vamos dizer que foram 100, certo? Em seguida vem a República, com todo o seu laicismo, né? A ideia de que o Estado seja laico, né? Então, o Estado laico, quais são os limites do Estado laico? Já que a gente derrubou, entre aspas, derrubamos a ideia do poder moderador, do absolutismo, né, que imperava com Dom Pedro I e Dom Pedro II, né, o governante central é quem manda, apesar de você ter governantes nas províncias, que hoje a gente chama de estados, mas qual é o limite do Estado? Né? Então, a gente vai tratar desses temas, qual é o limite do Estado? E outra coisa, qual é o limite da sociedade? O Estado deve agir? Não deve agir? O Estado vai agir com força além do necessário? Ele pode fazer isso? Está certo bandido bom e bandido morto? Eu não estou dizendo agora da minha opinião, que vocês conhecem. Eu estou perguntando o seguinte: eu quero que a gente chegue a uma conclusão, eu quero que vocês cheguem à conclusão de vocês, após a gente trabalhar tudo isso aqui com essa equipe, né, de intelectuais. Então, a ideia é essa, é esquecer aquilo que a gente falou e é compreender de onde vem a construção do nosso discurso, certo? Eu gostaria de contar aqui, inicialmente, com a colaboração da minha colega Emanuele, para a gente trabalhar essa questão aqui, gramatical de justiça, inicialmente. E a gente aborda a etimologia porque, claro, vamos começar a trabalhar dois termos que, pelo senso comum, muitas vezes, né, as pessoas confundem essas duas noções. E você pode perceber aí que já pela definição do dicionário Wise, né, o mais novo, aquele que desbancou a hegemonia do Aurélio, não a minha, mas do Aurélio, né? Observe aí os significados de justiça e percebam que, nas acepções, há ali qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. E aí traz um contexto ali, não há como questionar a justiça de sua causa. Então, observe que você tem aí a definição etimológica do termo pautada na questão do direito. E aí você vai observar aí a questão do outro termo, no mesmo dicionário, justiçamento. Né? Ato ou efeito de justiçar. Não disse muita coisa, porque ficou no sinônimo. Aí você vai, abre o novo verbete, né? E aí você tem justiçar. Como tem justiçamento, ato ou efeito de justiçar, abaixo você verifica o que é justiçar, então. Punir, aplicando uma forma de suplício corporal, em especial, condenar à morte. Olha a diferença, pessoal, de justiça, etimologicamente falando, para justiçamento. Aplicar a justiça com extremo rigor a. Observa a expressão, com extremo rigor. E eu queria agora pedir, só um minutinho, Walter, eu queria pedir aqui a intervenção do meu amigo Maurício, que tem um conceito especial de justiça que vem lá da Grécia Antiga, e ele quer fazer esse adendo aí. Olá, gente, boa tarde, beleza?
como não poderia faltar, obviamente, o conceito de justiça, o primeiro cara a desenvolver está lá na Grécia. Adivinha o nome? Platão, galera. Não esqueça que Sócrates não escreveu nada, saca? Então, gente, a preocupação com a palavra justiça, tá, que vem desde a Grécia. A palavra grega para justiça vem de dike, né? D-I-K-E, acento no E. E acontece que essa preocupação começou com Sócrates, obviamente, mas ela foi escrita por Platão na medida em que Sócrates se perguntava: bom, como eu convivo com outras pessoas, como eu convivo em Atenas, eu tenho que me preocupar na seguinte questão: qual é a melhor forma de viver? Então, esse é o caminho inicial para a ideia do que é justiça. Na Grécia Antiga já se discutia muito tempo antes de Platão a ideia do que era justo e do que era legal. Para quem vai fazer direito, por exemplo, essa discussão será muito pertinente já nos primeiros semestres. Tá? Será que o que é lei, ou seja, o que está na lei, necessariamente é o que é justo? Certo? Será que o que é legal, no caso, faz parte da lei, é justo? Então, essa discussão será colocada lá no curso, por exemplo, para quem vai fazer, mas ela começou lá na Grécia Antiga. Tem uma obra muito específica que aponta esse raciocínio, que é a obra Antígona, de Sófocles. É um livro que coloca a personagem, né, no seguinte dilema: ela tem que tomar a seguinte atitude. Ela é proibida pela lei de enterrar seu irmão. Contudo, a cultura grega afirma que se a pessoa não é enterrada, não pode chegar até o mundo dos mortos. Então ela fica nesse dilema: e aí, eu cumpro a lei ou eu cumpro aquilo que eu considero justo? E essa reflexão é muito forte nessa obra e que inspirou Platão numa das discussões no livro A República sobre o que é justiça. Contudo, para Platão, a ideia de justiça ela está diretamente ligada à ideia de bem. Só que, embora pareça objetivo a ideia de Platão, ele não resolve o problema, como o Carmelo colocou, que no decorrer da história foi se mostrando tão subjetiva que a objetividade que Platão disse, o que é justiça, que eu vou dizer daqui a pouco, fica problemática. Por exemplo, para Platão, justiça é oferecer a cada indivíduo aquilo que lhe cabe. Legal, mas aí você pergunta: Platão, e o que cabe a cada indivíduo? Aí ele vai coçar a barba e ele não escreveu sobre isso, então a gente não sabe a resposta dele. Então, essa resposta dele, apesar de ser objetiva, tá, ela tem muitas problemáticas subjetivas, como o Carmelo abordou, que a história vai tentar resolver. Então, é só para problematizar esse ponto, que é pensar o que é justiça desde a antiguidade e, sobretudo, na Grécia Antiga. Valeu? Valeu, Maurício. E aí aproveitei para ilustrar essa primeira parte do slide, né? Esse pensamento do Martin Luther King: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, esse é uma das formas de pensar que nos faz refletir o que realmente significa ser justo, ser injusto. E aí, pessoal, nós temos um pouco das origens dessa história relacionada à violência, porque todos são subtemas, na verdade, né? Relacionados a uma amplitude bem maior, que passa pela questão de direitos humanos, passa pela questão da violência interpessoal e dos vários processos e formas de discriminação e preconceito. Então, nós temos aí, eu trouxe para vocês aí, uma abordagem mais literária da coisa, da nossa temática da aula, né? E essa é a ilustração de Portinari, a pedido do autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, para o capítulo O Vergalho, né? A pedido de Machado de Assis, Portinari ilustra esse capítulo. E aí vejam o que Machado, com a sua visão de mundo, com a sua lente, que não deixava passar nada. Nós vamos já ver a literatura machadiana como programa de avaliação, e vocês perceberão que faz sentido aquela metáfora que diz que Machado é um lince, entre outras tantas metáforas. Lince em que sentido? Em conseguir ver mais longe. O lince é um animal, o mamífero com melhor visão no planeta, mas Machado sofria de vista, então a metáfora não quer dizer ver no sentido, já que é metafórico mesmo, ver no sentido de alcançar com a visão, mas de perceber as nuances, os ângulos, os recônditos de todas as ideias que outros não conseguiam perceber, especialmente sobre o ser humano. Entre outras metáforas, há também a do velho bruxo,
E aí a palavra bruxo passa por uma acepção que também não é pejorativa. É no sentido de perceber a alquimia humana, aquilo que está na psique, na alma humana. E aí olha o que diz o capítulo Vergalho, como a literatura vai buscar essa origem da nossa cultura de violência. Como Machado, como grande observador do seu tempo, vai perceber isso nas relações interpessoais da sua época, né? Século XIX. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valango fora. Logo depois de ver e ajustar a casa, interrompeu-mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. Vergalhar é bater com o vergalho, com o chicote. O outro não se atrevia a fugir. Gemia somente estas únicas palavras. Não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso. E a cada súplica respondia com a vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele, toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei, justos céus, quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. Sim, ioiô. Fez-te alguma coisa? É um vadio, é um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, ioiô manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Percebam que o escravo, o ex-escravo, agora está açoitando um escravo que é de sua propriedade. Veja o finalzinho do capítulo. Saí do grupo, que me olhava. Aí você vai ter a reflexão machadiana nas palavras de Brás Cubas, né? Sobre esse episódio que na época, digamos, era um episódio corriqueiro, né? Compreendamos isso. Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjecturas. Segui caminho a desfiar uma infinidade de reflexões que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo e talvez alegre. Perceba aí a metalinguagem machadiana, né? Vocês vão trabalhar isso aí. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição. Agora é que ele se desbancava. Comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Então, gente, vejam como é que Machado retrata, pela boca de Brás Cubas, uma situação de... Não seria, na essência, um justiçamento, mas se você observar por alguns ângulos, seria assim. Ele estava dando uma punição ao seu escravo, né, por ter deixado ele tomando conta da venda, e ele ter ido sair da venda e ter ido para outra beber. Qual foi a punição? Umas vergalhadas com chicote, ou seja, uma das formas de se punir alguém por um erro. Então, observe que essa história, a literatura vai buscar muito além do nosso tempo, lá no século XIX. Daqui a pouco os colegas vão trabalhar com vocês, vão observar que, na verdade, vem de muito além, como já disse aqui Maurício. Não é só... Né, a questão é que Machado é um grande observador do seu tempo. Então, ele não deixa escapar nada da sua sociedade. É o grande cronista, é o grande romancista, é o grande teatrólogo daquele momento. Na literatura árcade brasileira, há um registro de um massacre, dessa cultura de violência em que esse Brasil sempre esteve mergulhado. Eu acho que vocês lembram dessa questão do Uruguai, do Basílio da Gama. O que retrata Basílio da Gama nesse texto chamado Uruguai? Ele retrata o massacre sofrido pelos índios, tá? A partir da ação de soldados espanhóis e portugueses, liderados por um cidadão português, que é o general Gomes Freire de Andrada, que, para bajular o Marquês de Pombal,
escreveu a obra épica, o Uruguai, imitando Camões, é verdade, mas aí ele coloca como grande vilão da história, não os soldados que dizimaram os índios que moravam em Sacramento e nas missões dos 7 povos. Ele coloca como grande vilão os jesuítas, porque vocês lembram que o Marquês de Pombal foi o cara que colocou Portugal no compasso da Europa, né? E aí o Marquês de Pombal vai extinguir as escolas jesuítas, vai proibir os padres dessa companhia de Jesus de darem aulas, e aí como uma forma de mostrar serviço, né? Mostrar fidelidade a esse projeto, o Basílio da Gama escreve o Uruguai, colocando aí o português como herói e os jesuítas como vilões. O que fica dessa história do Uruguai? Um dos tantos massacres que enegrecem, que maculam a nossa nacionalidade, pelo menos a nossa história fica aí manchada. São vários os casos de chacinas que nós vamos ver aí, de massacres, e esse é um deles, ok? Aí você tem uma adaptação para o cinema, né, desse livro, uma adaptação bem interessante, de um diretor francês, Roland Joffé. Mais à frente um pouquinho, pessoal, vocês vão ter agora já quase chegando no século, né, já em pleno século XX, vocês vão ter a questão literária explorada pelo grande Euclides da Cunha em Os Sertões. Euclides, como correspondente do jornal Estado de São Paulo, foi para a Bahia cobrir a questão da guerra de Canudos. Só que dessa reportagem, desse documentário, Euclides acha material para escrever uma das mais brilhantes obras, um dos clássicos de nossa literatura, que são Os Sertões. É tanto que a obra se divide em 3 partes. Né? É um texto, pessoal, é um livro, um romance que está entre a literatura, a geopolítica, a sociologia e a história. Só para você ter a dimensão do que é esta obra, Os Sertões. Elas compõem de 3 partes, a terra, o homem e a luta, que é onde está inserida essa questão aí. Se, como correspondente de guerra e adido militar, a 4ª expedição, Euclides não chegou a denunciar as barbaridades cometidas contra prisioneiros e prisioneiros de guerra, em Os Sertões, o livro Vingador descreve sem véus a indigna degola. Então, esse trecho que vocês vão ler agora, entre aspas, é um recorte que eu tirei lá do capítulo. Os soldados impunham invariavelmente à vítima um viva república, que era poucas vezes satisfeito. Era o prólogo invariável de uma cena cruel. Agarravam-na pelos cabelos, dobrando-lhe a cabeça, esgarçando-lhe o pescoço e, francamente exposta à garganta, degolavam-na. Essa é uma das cenas que Euclides presenciou e ficou horrorizado, como qualquer um ficaria. Eles obrigavam o miserável lá de Canudos, os prisioneiros, a gritar "Viva a República!". E eles, com a questão de desobediência civil, não é isso, Riba, não é isso, Maurício? Eles falavam "Viva Antônio Conselheiro!". E aí eram degolados. O outro via o outro ser degolado, era chamado ao local, vamos lá, repita comigo, "Viva a República!". Ele dizia "Viva Antônio Conselheiro!". Espada no pescoço, degola. Degolaram mais de 300 pessoas, jovens, homens velhos, né, pessoas idosas. Então, foi uma das barbáries que ajudam a macular a nossa bela história do Brasil. É interessante, só fazendo uma observação, que quando o Euclides da Cunha, ele vai, né, ele é convocado para ir cobrir Canudos, para ir fazer... Ele não tinha muita ideia, assim como todas as pessoas do litoral, né, Carmela? Me corrija aí qualquer erro que eu cometa, porque eu não sou uma historiadora, né? Mas ele não tinha noção do que ele iria muito encontrar, porque não havia comunicação muita com o litoral. Chegava no litoral o que a República permitia, né? Então, tanto é que a gente chama de litoral ali, né, onde ficava Rio de Janeiro, tudo. E o que eles sabiam lá? Que era uma cidadela maldita. É assim, inclusive, que Olavo Bilac, outro grande nome da nossa literatura, vai falar, quando eles conseguem dizimar Canudos, quando a República consegue dizimar Canudos, Olavo Bilac vai vibrar e vai dizer assim: enfim, arrasada a cidadela maldita. E, claro e obviamente, vai acabar com Antônio Conselheiro, porque eles conseguiram fazer com que tivessem muito ódio daquele movimento, né, de insurgente ali, de independência. Então,
É interessante a gente ver por esse viés, porque entra aí uma questão que eu só vou colocar aqui para a gente pensar, que é o quê? A legitimação de uma violência extrema por parte da República, sendo que as pessoas ali, claro, creio eu que a maioria das pessoas, né, que viviam dali, da elite, ficaram contra Canudos, obviamente, e a favor daquela de várias investidas violentíssimas que tinham. Eles eram recebidos também de forma violenta, né? Porque eles se prepararam, se armaram até os dentes, de uma forma muito rudimentar, para resistir à República. Mas, claro que eles chegavam para matar todo mundo ali, daquele movimento, né? Então, é uma legitimação, aquilo que a gente Roberto, fala, aproveitando que você colocou, leia você, que tem essa voz belíssima, esse trecho final da forma como Canudos caiu, por favor. Canudos não se rendeu. Exemplo único na história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, Canudos foi dizimado sem dó nem piedade, crianças, velhos, todo mundo, né, pelos soldados da República. Passa aí para o professor Carmelo. Só para colocar o momento histórico que Marco está falando, certo? Isso é um período pombalino. Então, a Guerra Guaranítica, assinatura 1757, lembra? A assinatura do Tratado de Madrid, 1750. Daí, o pessoal não aceita. Lembra que Dona Maria I, a louca, ela vira, né, o tratado, daí é assinado um novo acordo, anulando o Tratado de Tordesilhas, de Madrid, lembra disso? Pronto, esse foi o primeiro momento de Uraguaia, que foi o que o Marco estava dizendo há pouco. Esse outro momento agora, a gente sai do século XVIII, tratados de limites no Brasil, né? E a gente vai agora para Canudos. Quer dizer, Canudos é o início da laicização do Estado. A gente tratou, Marcos, por exemplo, um exemplo, a questão do aborto. O quanto o Estado brasileiro ele ainda quer se tornar laico, né? E nós passamos, eu disse no início, 400 anos com a religiosidade muito forte. A gente teve a mudança. Vamos parar para pensar, ó. A República foi onde? Rio de Janeiro, era a capital, né? Aqui era o quê? Sertão da Bahia. Pessoal, a Bahia é gigante, foi no meio do nada. A Guerra de Canudos. Então, entra ao lado do seguinte, o civilizado e o selvagem. Outra coisa, litoral, a República, interior, Canudos, certo? Letrados contra iletrados, tá? Eu estou colocando tudo isso para vocês entenderem quem é que estava sendo morto naquilo que Roberta leu ali, palmo a palmo. Como é que o Estado vai agir? Contra quem o Estado vai agir? Roberta disse, eram sertanejos, não eram pessoas preparadas, não era um exército preparado, eram pessoas que estavam reagindo a algo que não queriam, era um grupo social. Só para vocês entenderem o que está, né, qual o momento, como a gente não trabalhou ainda, então eu estou especificando para vocês entenderem como o Estado vai agir, tá bom? Beleza, Carmelo, obrigado. E aí, pessoal, percebam como cada época, cada artista da palavra. Depois, nosso querido professor Cláudio vai mostrar também como os artistas das artes plásticas veem essa mesma temática da cultura da violência, da discriminação racial, do preconceito, da justiça, enfim. Então, vejam como é que os artistas da palavra, trazendo agora para a contemporaneidade, né, como é que isso é visto pelos nossos compositores atuais. Então, eu trouxe aqui um belíssimo clipe. Voltando um pouquinho só à questão do Canudos, quando Euclides da Cunha ele vai falar sobre os sertanejos, ele chama de subraça, né? Devido à questão, Euclides da Cunha era preconceituoso, aí vem aquelas histórias. Na época, era como se via o sertanejo, via-se como uma subraça. Ele vai definir em vários trechos do livro, da obra de Canudos, ele vai chamar o tabaréu canhestro. Tabaréu quer dizer baixinho, canhestro, desajeitado. Então,
em várias partes da obra, a gente vê, pela descrição de Euclides da Cunha, como o sertanejo era visto. Isso no que Carmelo falou. Era um selvagem, era um bicho, era um animal não civilizado. E Euclides da Cunha vai trazer isso muito forte. O homem longe da civilização, do que ele é capaz. Na verdade, né, dá para a gente fazer uma análise bem bacana aí, porque quem dizimou com muita violência foram os civilizados. Né? Ok, Roberta. E aí, aproveitando essa deixa de Roberta, antes de Euclides fazer essa colocação dessa expressão até paradoxal, tá? Quando ele coloca o Hércules Quasímodo, veja que essa expressão que vai caracterizar, que vai denominar o sertanejo, é a expressão paradoxal. Ele está tratando aí de dois personagens que são opostos na questão de beleza estética. Não é? O Hércules e o Quasímodo. Quem é o Quasímodo? Isso, um dos personagens centrais de O Corcunda de Notre Dame. Então, galera, vejam agora como é que o nosso artista da palavra, da música, nos traz contemporaneamente essas questões, tá? Gente, eu vou pedir uma licença aqui, enquanto o Marco está preparando, para a gente retomar, já que esse ano a gente não teve aula, né? A gente retomar um conceito básico do que é a arte, né? Uma forma de expressão, onde o ser humano vai exibir de uma forma não concreta, uma coisa mais, de uma forma mais subjetiva, aquela sua visão de mundo, uma visão mais particular. Nós temos alguns exemplos, a própria canção que o Marco vai trazer é um fruto disso, é um olhar que o artista, que é um ser humano que está naquele momento mais sensibilizado para determinada causa, e ele apresenta isso de uma forma não muito objetiva, uma forma mais, como eu já até conversei com vocês, mais de uma linguagem sensível, não essa linguagem noética, esse pensamento puro e concreto que a gente usa no dia a dia para nos comunicar. Ao longo da aula eu vou apresentar para vocês algumas imagens. Eu fiz uma escolha aqui por algumas telas pintadas pelo Debré, que veio para o Brasil com a missão francesa, que vai servir um pouco de uma reflexão, digamos assim, um espelho daquele tempo. E depois eu vou convidar vocês para um pensamento, se aquele tempo é muito distante do nosso. Aliás, à medida que vocês forem olhando as imagens ou escutando, já vão fazendo essa reflexão. Isto porque, como dizia Shakespeare, o teatro, ele dizia que no teatro, né, o teatro é um espelho do seu tempo. E aí eu amplio um pouco, eu peço licença, e digo que toda arte é um espelho do seu tempo. A produção artística de uma sociedade, ela fala quem ela é. Quando você chega numa cidade que você não conhece, basta você observar quais são os shows, quais são os movimentos culturais daquela cidade, onde é que está acontecendo o quê, que você vai ter um desenho de que comunidade é aquela. Eu estava comentando ontem com o pessoal do PREC, que quando eu cheguei aqui em Natal, há 8 anos atrás, eu quis conhecer e entender que cidade era essa, e eu fui procurar assistir alguns shows, fui atrás de alguns movimentos musicais da cidade, para ter um desenho do que era. E eu percebi claramente que nós temos praticamente três grandes grupos em Natal. Na verdade, um gigantesco grupo, um médio grupo e um grupo minúsculo de pessoas que consomem 3 tipos de músicas diferenciadas aqui na cidade. E aí a gente vai ver a menor parte é aquele pessoal que consome aquela música mais erudita, uma música mais clássica, que volta e meia tem um evento ali na escola de música da universidade e tal. Depois tem aquela galera que curte esse movimento que está surgindo, sobretudo entre a classe média, que projeta uma banda como o Plutão Já Foi Planeta e outras bandas, como os Cara Velhos e tal. E tem aquele grande movimento da grande massa, que vai, logicamente, ser capitaneado por uma banda como a Banda Grafite e outras bandas que tocam naquele ritmo. Então, quando você chega numa cidade, você vai perceber o que é isso. Como? Porque quando tu vai para um show, por exemplo, de Plutão Já Foi Planeta, você tem pessoas que estão vestidas ali para ir para aquele show. E quando tu vai para o show do grafite, você tem pessoas que estão vestidas para ir para aquele show. Rola até uma coisa, vai ter o show tal dia, vou comprar uma roupa nova para o show. E você percebe pela imagem que as pessoas montam, compõem o seu visual para ir para aquele show, qual é a origem social, qual é o pensamento, qual é a tribo, qual é a forma que essa pessoa tem de se relacionar com o mundo, como essa pessoa se apresenta para o mundo. Então, tudo isso é que eu estou trazendo aqui para a gente invocar esse tipo de pensamento quando a gente for olhar algumas imagens, por exemplo, que vão ser exibidas aqui hoje. Até mesmo essa canção que vai ser tocada aqui agora. Ela é uma canção que vocês já devem ter ouvido, é uma cançãozinha
normal, não tem nada de ou assim. Mas quando a gente para ouvir com aquele ouvido de quem está contemplando uma obra de arte, a gente vai começar a ver por outro ponto de vista e vai tentar e vai poder se conectar com aquele espírito criador que o compositor, que o musicista, quando a fez, ele queria deixar um recado, deixar uma mensagem, queria expor o seu ponto de vista. Porque uma coisa é a obra de arte que eu faço, outra coisa é a obra de arte que vocês veem. Eu não tenho como garantir que o público vai consumir aquilo que eu estou produzindo. Porque se trata de um processo de comunicação. Eu emito um sinal, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, mas eu não posso garantir que vocês estão ouvindo a mesma coisa. Uma palavra tem 1 milhão de significados, assim como uma imagem também tem. Mas quando a gente começa a se conectar um pouco com o processo de contemplar uma obra de arte, e ler e consumir essa obra de arte, a gente pode começar a encontrar entre suas imagens, entre suas entrelinhas, a gente começa a entender um pouco mais e compreender um pouco mais aquele significado que o artista tentou colocar nela. E por isso que ela se transforma num objeto, digamos assim, de contemplação, como objeto da arte. Esse clipe, que acho que aqui a maioria deve conhecer, é um clipe da música composta por Caetano e Gil, Haiti, em que ele trata exatamente dessa temática, da forma como a justiça, como a violência, como a punição é direcionada aos cidadãos de cor neste país. Tá? Logo a seguir, eu coloquei o clipe, mas logo a seguir, Cláudio, tem a letra. Se não der certo ouvir por enquanto, a gente já pode passar para o slide da letra, que eu quero só focar alguns aspectos. Olha só. Nesse trecho inicial, que Caetano e Gil escrevem, ele coloca aí: quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos, e outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados. E não importa se os olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados. Então veja as expressões que eu grifei, veja o recurso utilizado pelo poeta, o recurso estilístico, que é o recurso da aliteração, né? Da repetição dos fonemas consonantais P, R. E esse fonema P, ele tem um significado por trás, que é o P de pancada, a repetição desse som, que tenta simular, tenta sugerir as pancadas recebidas por esses quase pretos. E aí ele coloca, são quase todos pretos. E esse verso, e todos sabem, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase... Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres, são tratados? Como é que se tratam esses cidadãos de cor? E olha onde é que está ocorrendo essa cena retratada na música Haiti. E aí o refrão dela é: o Haiti não é aqui, o Haiti é aqui. Por que Caetano coloca esse jogo de palavras? O Haiti não é aqui. Na linguagem literal, não é. Aqui é o Brasil. Mas quando ele coloca no verso seguinte, o Haiti é aqui, o que ele está querendo dizer? Diga aí, Lívia. A situação semelhante. A mesma situação sofrida, obrigado, Lívia. A mesma situação sofrida pelos povos, pelos negros haitianos, ela se desenrola, ela se passa em território nacional. Pessoal, só para a gente observar acho que 8ª linha. E quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados. Para a gente observar aí que o autor da letra, ele escolheu uma palavra bem característica para se aproximar da palavra pobre. Ele é quase o quê? Quase preto de tão pobre. Então, são quase brancos, quase pretos de tão pobres. Ele os escolheu, não à toa, remetendo ao título da canção. Qual é a palavra, Bruno, que ele escolheu? Uma escolha lexical. Isso mesmo, jovem. Valeu, Manu. E aí, olha o que diz essa passagem do texto. E na TV
se você vir um deputado em pânico mal dissimulado, diante de qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vai representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau, e se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, e o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal. Veja o paradoxo que, mais uma vez, Caetano e Gil colocam, quando pessoas que estão à frente do poder desse país, legislando, e deveria ser uma legislação em causa coletiva, nacional, ele coloca duas situações aí que são gritantes, que são conflitantes, que ele coloca uma ironia aqui, né? Vi um deputado em pânico mal dissimulado, quer dizer, assustado com o novo plano de educação, estamos passando por isso, o plano da Base Nacional Curricular Comum está engavetada, alguém sentou em cima e ninguém sabe em que ano isso vai ser tirado da gaveta. É um sonho construído nesse país por os que fazem educação verdadeiramente, os que estão em sala de aula, nas escolas como essa aqui, nas universidades, pesquisando, estudando, queimando noite de sono, para fazer um documento que pode levar esse país a um futuro na educação, e estamos aí percebendo que não se sabe como ficará isso. Tomara que quem quer que seja que assuma o governo da nação possa desengavetar esse plano de educação. E aí Caetano coloca isso com Gil, e depois esse mesmo deputado vai defender a adoção da pena de morte. Então vejam que situação se coloca no texto, como o escritor, como o poeta, como o músico, literato, ele vê essas questões sociais de maneira estética e não menos brilhante por isso. Não é isso? E ainda tem um apelo aí à questão de, como a gente fala, né, a questão do aborto, da laicidade, no finalzinho, volta aí só um pouquinho, Marco. Já que nós estamos interpretando, ele fala assim: e o venerável cardeal disse que vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal. Nós temos aí, olha só, pessoal, e ao ouvir o silêncio sorridente, olha que expressão, e ao ouvir o silêncio sorridente de São Paulo, diante da chacina, 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase branco, quase preto, e tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. Vejam mais uma vez as imagens gritantes que Caetano coloca, né? Para que a gente reflita um pouco sobre essa condição humana, sobre esse justiçamento. Está falando de quê aqui, galera? Carandiru. Olha essa imagem aberrante que eu escolhi a dedo. Isso não é montagem, isso é o sangue, depois da chacina, dessas 111 vidas, enquanto os operários lavavam, jogavam água, ela ia se misturando, e aí o corredor ficou inteiramente um rio, literalmente, um rio de sangue. E aqui, a chacina da Candelária, onde aí, crianças... Marco, tem um livro de Drauzio Varela, uma leitura muito fácil, na verdade, é uma leitura né, que qualquer um de nós poderia ler tranquilamente e entender. Drauzio Varela, ele tenta, nesse livro que é Estação Carandiru, porque ele é um livro documental, porque ele tem um projeto... Drauzio Varela, o médico do Fantástico. Todo mundo conhece, né? O médico do Fantástico? Aí sim todo mundo lembra. Então, ele fez um trabalho extenso de pesquisa no Carandiru, com relação à AIDS, né? Aos índices de AIDS, de contaminação dentro do presídio. E aí, o filme Carandiru é baseado na obra dele também. E no livro Estação Carandiru, convido todos vocês a lerem, ele tenta trazer... ele tenta humanizar um pouco esses bandidos que morreram na chacina. E sei também que é o sentimento de muitos, né, o sorriso ao ver muitos bandidos morrerem, e não vamos julgar isso agora. Mas, a partir do momento que Drauzio Varela ele traz a história dessas pessoas, a gente passa a ver não como 111 criminosos, mas sim como 111 pessoas que ali dentro têm uma história. E histórias, muitas vezes, que estão ali por algum outro motivo que não apenas a tendência ao crime,
né? Então, é legal que a gente veja para a gente também sentir, e a gente acaba criando uma identificação com aquelas pessoas que estão lá dentro, não vendo apenas como um número de bandido que tem que morrer a qualquer custo.